Bom dia, bom dia, bom dia. Eu fiz um pouco de confusão com o horário dessas lives. Eu acho que eu postei nos meus stories que a live era às 9 do Brasil, e aí nos grupos eu acho que a gente mandou que era às 9, mas era às 8 do Brasil e 7 aqui dos Estados Unidos. Enfim, essa live ela vai ficar salva aqui no meu feed, mas quem estiver ao vivo comigo nessa live vai concorrer hoje, vai concorrer a um presente. Eu vou lançar 3 palavras-chave aqui ao longo da live, você só precisa anotar essas 3 palavras, porque no final da live eu vou chamar alguém para entrar ao vivo comigo, aqui, dividir a tela comigo, e se essa pessoa souber as 3 palavras-chave, vai ganhar um presente. E o presente é o nosso moletom exclusivo do House of Wise. Deixa eu mostrar ele pra você. Olha só que lindo. Ai, atrás ele tem vários versículos de sabedoria. E quem souber as três palavras-chave ao final da live vai ganhar. Eu peço desculpa por ter divulgado errado o horário da live, tá? Mas vai ser segunda, terça, quarta e quinta-feira, às 8 horas da manhã do Brasil, que é 7 horas da manhã pra mim aqui, tá? O nome dessa série, Uma Vida em Cristo. E hoje a gente vai iniciar essa série falando sobre identidade. Então hoje a gente vai falar sobre identidade, amanhã a gente vai falar sobre virtudes, na quarta-feira a gente vai falar sobre princípios e na quinta-feira a gente vai falar sobre obras, sobre frutificação. Esses 4 temas, eles são os 4 pilares do House of Wise. Por quê? Por que esses 4 temas são os pilares do House of Wise? Na quinta-feira a gente abre as inscrições para o House of Wise, tá? Por que esses 4 temas eles são tão relevantes a ponto de se tornarem os pilares, as estacas da nossa casa das sábias? Porque eu sempre posto aqui para vocês, né? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. E terceiro lugar, o mundo. Porque quando a gente inverte essa ordem, a gente acaba entregando para o mundo aquilo que nós somos. E muitas vezes aquilo que a gente entrega para o mundo é a nossa pior parte. Quando nós não estamos abastecidas, cheias, alimentadas daquilo que vem de Deus, daquilo que vem da parte dele para as nossas vidas, a gente acaba despejando nos outros e despejando no mundo a nossa pior parte. Agora, quando eu começo o meu dia com Deus, me enchendo daquilo que vem direto do céu, me enchendo daquilo que vem dele, e aí depois eu me coloco como prioridade, fazendo algo para mim, fazendo algo para me alimentar, fazendo algo para me abastecer, para me cuidar. E aí depois, então, eu vou para o mundo, eu posso ter certeza de que eu tô indo para o mundo na minha melhor versão possível, entregando para o mundo, pro meu marido, pro meu trabalho, pro meu filho, pros meus vizinhos, pros meus amigos, pra minha família, o melhor que eu tenho a entregar. Então a gente começa por identidade, depois porque primeiro vem Deus, então a minha identidade em Cristo, depois então virtudes e princípios, que é onde eu desenvolvo virtudes para me tornar cada vez mais parecida com Cristo, para que eu possa de fato refletir a imagem dele aqui. Depois princípios, porque eu preciso conseguir ancorar a minha vida em princípios que são eternos, que são imutáveis, para que depois então eu possa frutificar. O que são os frutos? Frutos são os nossos resultados, é aquilo que a gente cria através das nossas vidas, porque Deus nos chamou para frutificarmos. E aí então essa é a nossa última live lá na quinta-feira, que é quando a gente compreende, ok, eu tô me enchendo, eu tô me abastecendo, mas eu preciso de alguma forma transbordar isso. Eu preciso de alguma forma fazer com que o meu entorno se melhore através da minha vida. Esse é o propósito de Deus para todas nós.
Então, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso primeiro dia aqui de uma sequência de 4 lives. A nossa primeira palavra-chave aqui, para você já anotar, para você poder ganhar um presente lá no fim, é Saulo. Saulo. E por que a nossa primeira palavra-chave ela é Saulo? Ontem, eu tava aqui, cheguei em casa, e aí eu tava com o João e com o João Vitor, e a gente começou a assistir uma série num aplicativo que eu nem sabia que existia, que se chama Univervídeos, uma coisa assim. E nesse aplicativo tem uma série chamada Paulo, o Apóstolo. E a gente começou a assistir. E aí, enquanto eu assistia, eu pensava que, caramba, isso aqui tem tudo a ver com o que eu quero entregar na aula de ontem. A história de Saulo, a história de Paulo, tem tudo a ver com o que eu quero falar na live de amanhã, falar sobre identidade. Não sei se todas vocês conhecem a história de Saulo, que depois virou Paulo. Depois do encontro com Deus, ele se transformou em Paulo. Mas Saulo, ele era um fariseu, um homem extremamente estudioso, um homem temente a Deus, mas que não acreditava em Jesus Cristo. Ele não viu Jesus, ele não teve experiências com Jesus. E ele conheceu cristãos, mas ele achava que aqueles cristãos eram hereges. Ele achava que aqueles cristãos, eles blasfemavam contra Deus, que a fé deles não era real. E então, Saulo foi um dos maiores perseguidores dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Ele matou, ele açoitou, ele prendeu, ele massacrou muitos dos apóstolos e discípulos de Cristo. Até que, um dia, Saulo estava viajando e nessa viagem ele teve um encontro com um anjo, ou uma luz muito forte. E essa luz muito forte dizia para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele teve uma experiência com Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus e nessa experiência Jesus cegou ele. O que significa isso, trazendo para o nosso dia de hoje? Saulo, ele estava com os olhos despertos para as coisas do mundo. Jesus precisou cegar ele, fazer com que ele parasse de enxergar as coisas do mundo que ele achava que eram reais, inclusive que ele achava que eram a verdade, porque ele era um homem muito estudioso, ele era um cara que sabia falar sobre todo e qualquer assunto. Ninguém conseguia debater com ele, porque ele era realmente um cara muito inteligente para as coisas do mundo, mas ele vivia no engano. Eu até anotei uma frase aqui que falam para ele em algum momento, que é uma frase muito forte. Se você tiver ouvidos para ouvir, ouça. Eles falam assim: busque a verdade, por mais que a mentira tenha sido tudo o que você aprendeu a vida toda. Olha isso. Busque a verdade, por mais que a mentira tenha sido tudo que você aprendeu a vida toda. Então, naquele momento em que Saulo tem um encontro com essa luz muito forte fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E cega ele por 3 dias. Só que depois que ele volta a enxergar, e eu imagino aqui Saulo voltando a enxergar as mesmas coisas que ele via antes, mas agora de uma perspectiva completamente diferente. Ele começa a enxergar os problemas que ele via antes agora com uma perspectiva de um jeito diferente. Ele começa a enxergar as pessoas de um jeito diferente. Talvez antes ele olhasse para as pessoas com um olhar julgador, com um olhar de superioridade. E aí, quando ele passa esses 3 dias cego e depois volta a enxergar, ele começa a enxergar as pessoas talvez com um olhar de empatia, com um olhar de compaixão. É como se Jesus tivesse tirado
aquelas lentes que ele usou a vida inteira, que são as lentes do mundo, e agora ele coloca lentes espirituais, ou seja, se ele muda a forma como a gente enxerga o mundo e a gente se enxerga, ele muda a forma como a gente faz escolhas, como a gente vive a nossa vida, e foi isso que aconteceu com Saulo. Depois desses 3 dias cego, ele volta a enxergar, mas agora de uma ótica, de uma perspectiva completamente diferente. E além disso, Jesus troca o nome dele. Não é mais Saulo, agora ele é Paulo. O que isso representa pra gente? Eu troquei meu nome, eu troquei a minha identidade. Antes eu era Saulo, o perseguidor, agora eu sou Paulo, o apóstolo. Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros na Bíblia. O cara que perseguia cristãos se tornou o apóstolo mais fiel, mais temente, que morreu por Jesus, que foi açoitado, que foi preso e que mais escreveu os livros que estão aqui dentro. Ele escreveu 13 livros dentro da Bíblia. É isso que Jesus faz. Jesus troca a nossa identidade. É Jesus quem faz com que uma mulher que é ríspida possa se tornar uma mulher amável. Uma pessoa que é indisciplinada, inconstante, preguiçosa, em uma pessoa extremamente disciplinada e constante. Uma pessoa que é preguiçosa, sem criatividade, em uma pessoa completamente criativa. Jesus tem o poder de fazer isso, mas pouquíssimas pessoas acessam esse lugar de compreender a nossa real identidade, porque a nossa real identidade, ela não tá no livro de coaching, ela não tá numa mentoria, ela não tá na sessão de terapia, de psicóloga, ela não tá com os nossos pais. Ela está em Jesus. A minha real identidade, ela está em Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso conhecer a mim mesma. Chegou muita gente na live agora. Eu vou falar de novo a primeira palavra-chave, tá? A primeira palavra-chave é Saulo. Anotem essa palavra. Saulo, tá bom? Então, imagina o seguinte. Lá em Gênesis, diz assim, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não imagem igual. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos imagem e semelhança. Somos semelhantes a Deus. Deus nos criou dessa forma, ok? Imagem e semelhança. Porém, quando ele tá lá em Gênesis, se você tiver com a tua Bíblia, você pode pegar, tá? E ler junto na tua Bíblia. Tá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, tá dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, que é um Deus racional, que é um Deus criativo, que é um Deus espiritual, que é um Deus relacional. Nós fomos criados dessa forma. Mas por que nós não somos dessa forma se fomos criados dessa forma? Logo depois, a gente vê a queda do homem por Adão e Eva. Adão e Eva, então, foram lá e pecaram. Quando eles pecam, o pecado entra em nós. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, ali, o pecado, ele entra em nós. Agora, a nossa missão aqui é compreender que, então, nós já nascemos, de certa forma, com o mal em nós. De certa forma, não, nós já nascemos com o mal em nós. A nossa missão durante a nossa vida é o quê? Conhecer a Cristo para que a gente possa se assemelhar a Cristo a cada dia. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu posso me assemelhar a Ele. Deus nos criou a imagem e semelhança dele.
veio o pecado para o mundo através de Adão e Eva, nós passamos a ser pecadores. Mais tarde, Deus envia seu único filho legítimo, Jesus Cristo, para que ele se assemelhasse aos homens, para que ele fosse um exemplo vivo. Deus poderia ter mandado um anjo, Deus poderia ter mandado alguém diferente, alguém que fosse completamente acima, sabe, visualmente de nós. E Deus mandou um homem simples, um homem como a gente. Ele era 100% homem e 100% Deus. E por que Deus manda o seu filho nessa configuração? Para que a gente não tenha desculpa de dizer, não, eu não consigo. É porque ele era o filho de Deus, por isso ele conseguia. Não, para mim é impossível, mas para Jesus não é porque ele era o filho de Deus. Não, mas ele era 100% homem, se ele conseguia, eu também consigo. Se ele fazia, eu também posso fazer. Se ele era, eu também posso ser. É como se Deus faz assim, olha só, o mundo tá indo por água abaixo, eu vou mandar o meu filho aí para vocês. Vocês vão conhecer ele. A forma como ele cura, a forma como ele prega, a forma como ele anda, a forma como ele trata os outros, a forma como ele cuida das pessoas, para que ele seja o exemplo para vocês. Porque talvez vocês estejam olhando para mim, Deus, e eu esteja de certa forma distante, porque vocês não estão conseguindo me enxergar, vocês não estão conseguindo me tocar, e aí seja um pouco complicado realmente para vocês se parecerem comigo. Então eu vou enviar o meu filho, que ele é parecido com vocês. Só que ele é Deus, mas ele é parecido com vocês. Para que vocês possam olhar, visualizar no dia a dia o que ele faz, como ele faz, para que seguindo os passos dele, vocês possam se assemelhar com ele. E quando vocês se assemelharem com ele, vocês se assemelham da sua real identidade, que é aquela que eu criei vocês para serem. Essa foi a missão de Cristo. E essa é a nossa missão hoje. Ou seja, quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu conheço a Jesus, eu me conheço. Quanto mais tempo eu passo aqui conhecendo o caráter, as características, a personalidade dele, mais eu posso conhecer qual é a minha, porque eu fui criada à imagem e semelhança dele. O mundo fez com que eu me perdesse, mas eu posso retornar para o Pai. E aí o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tá vivendo um tempo onde eu vejo pessoas que são cópias de outras pessoas, pessoas frustradas por quererem viver o resultado que outra pessoa tá vivendo. A gente tem vivido uma crise de identidade muito grande, uma crise que faz com que a gente nunca sinta que a gente tá vivendo tudo aquilo que a gente poderia viver, uma crise que faz com que a gente se coloque constantemente num lugar de comparação com outras pessoas. E essa crise, ela só vem porque eu não conheço a minha real identidade. Sabe? Pessoas cada vez mais frustradas porque olham para aquela que tá fazendo, que tá sendo, que tá vivendo, e aí olham para si e assim, eu não tô fazendo, eu não tô sendo, eu não tô vivendo, ai meu Deus. Ok, vai atrás de conhecer a tua real identidade, porque quanto mais você conhecer a tua real identidade, mais você vai descobrir os potenciais que Deus colocou em você, mais você vai descobrir para o que é que ele te fez, de que forma ele te fez, como é que você foi feita. E não fica olhando, a palavra de Deus, ela fala, né, que a gente deve olhar para o céu para descobrir as respostas das nossas vidas e não para os outros. E quantas vezes a gente busca a resposta para as nossas vidas nos outros? Eu busco a resposta para a minha vida na minha amiga, eu busco a resposta da minha vida no meu mentor, no meu psicólogo, no meu terapeuta, na minha mãe, no meu pai. Só que a resposta para a minha vida, ela tá com Deus. Quanto tempo você tem gasto, usado do teu dia para perguntar sobre a tua vida para aquele que tem todas as respostas? Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Ele fez você desde que você estava no ventre da tua mãe. Ele conhece todas as respostas. E aí a gente fica gastando o nosso tempo tentando encontrar respostas para as nossas vidas, para as nossas crises de identidade no mundo. Eu posso falar para vocês com muita autoridade a respeito desse assunto, porque eu tive... Lógico que acho que a gente nunca tá 100% curado, 100%
estabelecido na nossa identidade, é uma busca que vai durar até o fim das nossas vidas, mas eu já sou muito mais firmada na minha identidade do que fui um dia. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, há alguns anos, deve ter percebido uma grande diferença, né? Uma grande movimentação aí na minha vida nos últimos anos, especialmente depois que eu conheci Jesus, depois que eu comecei a me relacionar com ele. Eu tinha, até os meus 30 anos, talvez, eu tive muitas questões relacionadas à baixa autoestima, embora externamente não parecesse, porque eu era uma mulher que vivia emperiquitada, arrumada, babyliss, maquiada, salto alto. Então, quem me via de fora, via uma mulher extremamente... sabe quando você olha pra alguém assim e você pensa, nossa, essa mulher é poderosa. Era mais ou menos assim. Mas quem me conhecia por dentro, tipo, intimamente, sabia que eu era um poço de fragilidade. Às vezes eu abro um pouco aqui as questões do meu relacionamento, né? Há 10 anos atrás, quando eu e o João, a gente terminou lá atrás. E o João Vitor, ele era recém-nascido e tudo mais. Um dos fatores que fez com que a gente não conseguisse ficar junto, obviamente, eu não sabia quem eu era. Eu fui me perdendo naquela relação, tentando agradar e tentando segurar ele. E à medida que eu ia fazendo isso, eu ia me perdendo de quem eu era, do que eu gostava, do que eu era boa. E aí, eu tentando segurar um relacionamento, perdi quem eu era. E quanto mais eu perdia quem eu era, mais eu afastava aquela possibilidade de um relacionamento dar certo de mim. Quantas mulheres, né, acabam se perdendo na maternidade, se perdendo num casamento, se perdendo e por isso perdendo junto aquilo que elas mais amam, porque eu me perdi de mim. Ou eu vivi durante muitos anos num efeito sanfona muito grande. Efeito sanfona, engorda, emagrece. Tô sempre de dieta, mas nunca tá emagrecendo, sabe? Sempre de dieta, mas nunca tá emagrecendo. E eu tinha uma crença muito forte na minha cabeça de que pra mim era muito mais difícil. Pra mim era muito mais difícil realmente conseguir ter uma constante na minha saúde ou no meu corpo. Por quê? Como isso sempre foi uma realidade pra mim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E aí eu olhava, às vezes, pra minha família ou pra algumas das minhas tias, e eu olhava assim, a maioria é acima do peso, então talvez eu também tenha esse problema. E aí eu acreditava naquelas coisas que eu vivia, eu acreditava naquelas coisas que eu via, e quanto mais você acredita naquilo que você está vendo ou ouvindo, mais você cria comportamentos que reforcem aquilo que você está acreditando. É inconsciente. Então você acredita em determinadas verdades a teu respeito. Sabe determinadas verdades que são mentiras, mas você cresceu acreditando nelas? Ai, eu sou insegura. Ai, eu sou muito tímida. Ai, eu não sou disciplinada. Eu não sou criativa. Eu não nasci para empreender porque, nossa, meus pais, eles são funcionários públicos e aí eu não cresci nesse ambiente, então eu não sei. E aí o mundo foi colocando algumas ideias na tua cabeça ao longo da tua vida e você foi acreditando nessas ideias que o mundo foi colocando na tua cabeça. E conforme você vai acreditando nessas ideias, você mesmo dá um jeito de criar comportamentos que reforcem tudo isso para você. Esses comportamentos, eles vão sendo reforçados, aí você cria o resultado de acordo com essa ideia, o que reforça ainda mais a tua ideia. E aí você fica num ciclo, repetindo comportamentos, repetindo resultados, reforçando ideias erradas que você tem a teu respeito, e você às vezes vive anos nesse ciclo. O Léo falou aqui, numa autossabotagem muito grande. O nosso cérebro, gente, a nossa mente, ela é muito, muito poderosa. Eu posso criar vida e eu posso criar morte. O tempo inteiro. Se hoje você olha pra tua vida
e você tem resultados, você olha diante dos teus olhos e você não gosta de algo que você tá vendo, olha pra si. O que é que eu acredito que tem feito eu criar esse resultado? O que é que eu acredito, o que é que eu penso a respeito disso que tem feito com que eu crie esse resultado? Gente, se tem uma coisa que eu fico maluca, é quando alguém vem me dizer: ai, cara, eu preciso tanto emagrecer, nossa, mas é tão difícil. Ai, cara, eu preciso tanto começar a fazer atividade física, ai, mas eu tenho tanta preguiça. Cara, e aí você vai reforçando essa ideia pra você, quase como se afagar essa dificuldade que você tem e tornar ela um pouco menos dolorosa, sabe? Eu tenho algumas pessoas ao meu redor assim e cara, para de repetir isso pra você. Deus te fez. Vocês conhecem o fruto do Espírito? Quando Deus Vamos lá. Essa live ela deveria demorar umas 10 horas, eu acho, pra falar tudo que eu poderia falar sobre esse assunto, pra vocês saírem daqui tipo assim: caraca, eu tô vivendo muito aquém do que eu poderia estar vivendo. Ontem eu tava falando com a minha amiga Carmen, a gente sempre se liga assim durante a semana e a gente meio que faz ali aconselhamento, terapia uma com a outra. E aí ontem a gente tava falando, eu sobre algumas questões minhas, ela sobre algumas questões dela, e eu falei assim: amiga, você tem noção que esses BO que a gente tá vivendo nessas áreas são só reflexo da nossa falha de identidade que a gente ainda tem, que a gente ainda carrega? A gente ainda carrega falhas na nossa identidade. E aí, por isso, eu não estou vivendo isso, porque eu acredito que eu não consigo, porque eu não mereço. Cara, eu sou filha do rei, eu sou herdeira de tudo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus mandou Jesus para que eu pudesse me relacionar com Ele. Deus deixou isso aqui escrito para que eu pudesse me relacionar, conhecer Ele, viver parecido com Ele, sabe? E aí, enfim, voltando, né? E aí, então, eu carregava durante muitos anos da minha vida várias crenças que me atrapalhavam demais. Essa minha baixa autoestima, minha insegurança fez com que eu perdesse várias oportunidades, inclusive de trabalho. Pra quem eu sempre conto essa história, né? Eu morria de medo de pegar no microfone, eu tremia inteira porque eu tinha medo do que as pessoas iam achar. Eu achava que eu não carregava nenhuma mensagem relevante para compartilhar, enfim. E aí eu comecei na época a fazer vários treinamentos, vários cursos, né? Especialmente quando eu e a Rô, a gente montou o clube. Eu comecei a fazer muitas formações e treinamentos, imersões e tudo que vocês podem imaginar, eu fiz. E de fato, esses treinamentos, essas imersões e tudo mais, fizeram com que eu desenvolvesse algumas características que eu não tinha, alguns potenciais que eu não tinha, algumas, sabe, algumas habilidades que eu não tinha. E tudo isso fez com que eu começasse a construir resultados diferentes? Sim. Tudo isso me ajudou. Mas eu posso afirmar para vocês, com total convicção, que durante todo esse tempo que eu fiz inúmeros treinamentos, inúmeros cursos e formações, e talvez você esteja nesse lugar hoje, tudo era sobre mim, sabe? Era tipo assim, eu quero me tornar tal, então eu tenho que aprender isso. E era inclusive isso que eu ensinava. Olha só, decida quem você quer se tornar e vá em busca disso. E era isso que eu fazia. Eu quero ser assim. Ok, então eu vou ter que aprender isso. E funcionou durante um tempo. Mas o fato de eu ainda não conhecer Jesus nesse tempo fazia com que eu criasse os meus próprios planos, eu desenvolvesse as características, habilidades, enfim, que eu precisava para viver o plano que eu criei para mim. Mas o que eu não sabia era que eu estava vendo o plano que eu tinha pra mim, que não era o plano que Deus tinha pra mim. Olha só, quando você tá vivendo o plano que você criou pra você e não o plano que Deus criou pra você, porque você não está sensível espiritualmente ainda, porque você não tem um relacionamento com Deus ainda, você pode sim criar a vida que você pensa em criar, estar com a pessoa que você pensa em estar, viver aquilo que você, enfim, pensa em viver.
Mas desse lugar você pode... E eu creio que é uma... Que é algo assim que você está nesse lugar, que você quer, que você criou, que você fez, você. É quase como se você tivesse construindo tudo isso sozinha, através da força do teu próprio braço. E aí 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, é cansativo. É exaustivo, porque você só conta com você mesma, com a tua própria força, com a tua própria habilidade, com o teu próprio conhecimento, você. E segundo, nem sempre aquilo que você traçou como objetivo, traçou como plano, sonho, meta, é o que Deus tinha pra você. É o que Deus tinha pra você. E se eu for pensar no que a palavra de Deus fala, que você pode sonhar, fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E se eu pensar que a Bíblia também fala que os planos, os sonhos do Senhor para a sua vida, eles são muito maiores e melhores do que aqueles que você pode sonhar, por que é que eu vou querer viver os meus sonhos se eu poderia escolher viver os de Deus? Se eu poderia escolher viver os de Deus. Faz sentido? Vocês conseguem compreender? Eu posso construir a minha vida do jeito que eu fazia lá atrás. Eu. Cheguei num determinado lugar que aos olhos do mundo era tipo assim, caraca, construir uma empresa do zero, comprar um apartamento, tá crescendo, tá prosperando, tem um relacionamento. E aos olhos do mundo, que mais que eu poderia pedir? Que mais que eu poderia querer? Aí, tanto é que quando aconteceu a reviravolta na minha vida, que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, quem não conhece, depois você vai lá no meu feed e vê os posts, as pessoas não entenderam nada. Tipo assim, como assim? A vida tava dando certo, tava tudo bem, tava tudo acontecendo, tava criando, tava fazendo. Como assim? E é isso que Deus faz. Quando a gente permite, quando a gente quer e quando a gente busca de fato, é possível, daí sim é possível que a nossa vontade, que os nossos desejos, eles vão sendo dia a dia alinhados com os desejos de Deus. A Mayla, minha grande amiga, ela tá aqui escrevendo algo que eu quero trazer para vocês. Todo vazio que existe em nós só pode ser preenchido por Deus, Ele é o único que pode fazer isso. A Mayla tá numa caminhada linda com Jesus e de fato, era exatamente isso que eu sentia naquele lugar, que era um lugar onde aos olhos do mundo eu tava vivendo, cara, eu não podia reclamar de nada, não podia, tipo assim, eu tava vivendo já algo que pouquíssimas pessoas vivem, mas eu estava vivendo nesse lugar, um lugar onde toda noite eu pensava assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E eu não sei o que é. E eu não tinha nem coragem de reclamar, porque se eu olhasse pra minha vida de fato aos olhos do mundo, tava tudo certo. Tava tudo lindo. Mas aos olhos de Deus eu não estava vivendo aquilo que Ele tinha pra mim. E enquanto a gente não tá alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente sempre sente esse buraco. A gente sempre sente esse buraco. Entender que a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é aquilo que faz sentido aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, geralmente, a vontade de Deus não faz sentido. Amém? Eu vou falar a segunda palavra-chave aqui para vocês. Vida. Eu já falei a primeira. Saulo, a segunda é vida, tá? Segunda palavra-chave é vida. E então, quando lá em 2021 eu conheci Jesus, e eu não sou uma pessoa que costuma colocar o pezinho e me contentar com o pezinho nas coisas. Eu mesmo antes de conhecer Jesus nas outras crenças e nas outras terapias que eu conheci. Gente, eu era a pessoa que, tipo assim, eu não vou só conhecer essa terapia, essa prática. Eu quero fazer a formação, eu quero ser professora disso, eu quero... E aí eu sempre fui essa pessoa. Eu vou mergulhar fundo, eu quero ser, tipo assim, entender tudo.
E quando eu conheci Jesus foi a mesma coisa. Eu não quero ficar aqui no devocional do Deus Pai todos os dias. Não. Se eu tenho, se existem pessoas dentro da igreja que estão vivendo milagre, eu quero viver milagre. Se eu tô conhecendo gente aqui que tá vivendo o sobrenatural, eu também quero viver o sobrenatural. Se eu tenho amigas aqui que conhecem a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente, que decoram um versículo, eu também quero isso. E aí, então, 2021 foi o ano onde eu coloquei os pés dentro da água e, como o Léo falou aqui, não só os pés, mas eu fui mergulhando e continuo até hoje. E continua até hoje. E aí, o que Deus fez? Né? Eu que já achava que conhecia o meu máximo potencial, eu que já achava que tinha super me desenvolvido, eu que já conhecia várias técnicas de coaching e mentoria e tudo aquilo que eu vivi durante 6 anos da minha vida e que eu usava como ferramenta para alavancar mulheres, para impulsionar mulheres, eu ali comecei a compreender. Caraca, é mais ou menos... E aí, por isso que aquela frase que eu ouvi na série ontem me chamou tanta atenção e eu trouxe pra vocês. Foi mais ou menos isso. Busque a verdade, por mais que a mentira tenha sido tudo que você aprendeu a vida toda. Busque a verdade, por mais que a mentira tenha sido tudo que você aprendeu a vida toda. Eu comecei a olhar, gente, pra tudo que eu havia estudado, aprendido, reconhecendo, lógico, eu não vou desmerecer, porque tudo aquilo me tirou de um lugar e me levou para um lugar um pouco melhor, ao menos aos olhos do mundo, né? Tudo aquilo teve, lógico, uma participação no meu crescimento, na minha evolução, mas ao mesmo tempo, conforme eu fui conhecendo a palavra, eu pude voltar e olhar para tudo aquilo que eu havia aprendido e começar. Foi como se, assim, vendas fossem caindo dos meus olhos. Caraca, eu via isso aqui como uma verdade. Eu seguia isso aqui como uma regra para minha vida. E agora Deus está me dizendo o contrário. Nossa, mas a lei da atração era algo... Ai, não, mas Deus está me dizendo isso. E aí, tantas coisas. Eu fiz formação em constelações familiares. Eu fiz inúmeros cursos e imersões de lei da atração. Eu fiz formação em coaching. Gente, assim, é por isso que eu falo às vezes sobre essas questões, porque são questões pelas quais eu passei, eu vivi, eu aprendi e eu ensinei sobre isso. Só que à medida que eu comecei a ler a Bíblia, e eu quero agradecer aqui publicamente a amigas que Jesus colocou no meu caminho, que eu chamava, que eu ligava, eu falava assim, cara, eu não tô entendendo isso aqui, olha esse versículo, não faz sentido. Meu pastor também, o pastor Michel, e aí sempre muito interessada, era como se vendas começassem a cair dos meus olhos. Vendas começaram a cair dos meus olhos e eu comecei a compreender que muito do que eu pregava, do que eu ensinava, não condizia com o que a palavra de Deus estava falando. E para mim, a palavra de Deus é a verdade absoluta. A palavra própria diz: conhece a verdade te libertará. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais a palavra de Deus te liberta. Te liberta de viver presa nos padrões do mundo. Te liberta de viver tendo que impressionar os outros. Te liberta de ter que viver aquilo que os outros esperam de ti. E aí a palavra de Deus foi fazendo isso comigo. E à medida que ela foi fazendo isso comigo, muitas coisas que eu ensinava, falava, passaram a não fazer mais sentido para mim. Rodas que eu sentava passaram a não fazer mais sentido para mim. Lugares que eu frequentava passaram a não fazer mais sentido para mim. Não necessariamente porque não eram de Deus, mas porque não eram para mim, entende? Não é porque aquelas pessoas eram ruins, porque aquele trabalho era do mal. Não. Mas porque eu comecei a compreender que não era o lugar que Deus tinha pra mim, que não era aquilo que Ele tinha preparado pra mim, que não era aquelas amizades, que não era aquele trabalho, que não era aquele relacionamento. Só que tudo isso só foi possível à medida que eu comecei a me relacionar com Deus, entender quem eu era de verdade em Cristo, não pro mundo, não quem eu era porque eu tinha construído aquela minha versão, porque eu tinha construído aquela versão e era uma versão ok aos olhos do mundo. Era uma versão que estava prosperando aos olhos do mundo. Mas não era a versão que Deus tinha pra mim. Não era a versão. E aí é muito louco, porque
tantas coisas aconteceram na minha vida de 2021 pra cá. Restaurar um casamento depois de 8 anos separados. Sair da empresa que eu era loucamente apaixonada para começar um negócio do absoluto zero, mas agora pautado naquilo que Deus tem falado comigo. Mudar de país. Colocar meu filho como atleta profissional num esporte que ele ama. Fazer uma faculdade em outro país. Coisas, gente, coisas que há 4 anos atrás eram completamente impensáveis. Por isso que, às vezes, vai lá e escreve tua lista dos sonhos, vai lá e faz o teu painel dos sonhos. Legal, é bom a gente ter um norte, né, para onde eu desejo ir, mais ou menos. Mas ao mesmo tempo em que eu tenho um norte e vou construindo a minha vida em direção àquele norte, é importante que eu também esteja todos os dias buscando me relacionar com Deus, para que, se o sonho que eu projetei para minha vida não seja o sonho de Deus, que eu possa estar sensível à voz de Deus para compreender qual é o sonho dele para mim. Então, porque senão a gente caminha às vezes uma vida inteira em direção a um sonho que é o que eu quero viver e não é aquilo que Deus tinha. Olha só que loucura. Às vezes eu paro pra pensar, às vezes eu ainda olho pro meu marido e penso, amor, tem noção que a gente casou, cara? Às vezes eu olho pra ele assim, eu nem acredito, sabe? Assim, como é que pode, né? A gente casou. Às vezes a gente tá lá no meio do mato, a gente tava semana passada no Tennessee, que o João Vitor tinha uma corrida. Aí eu tava lá dentro do motorhome, eu falei assim, caraca, vida, a gente casou. A gente tá no motorhome, no meio do mato, no Tennessee, com o nosso filho. Quando, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, eu iria poder colocar isso num painel dos sonhos? Nunca. Nunca que eu poderia colocar isso, porque era algo que daí eu ia ser muito louca, porque era algo que não tinha a menor chance. Mas entende que à medida que a gente vai caminhando em direção, né, à construção de nós mesmos, mas ao mesmo tempo eu não perco Deus de vista, a palavra de vista, o meu relacionamento com Deus de vista, é possível que Ele vá me alinhando nos caminhos dele, que Ele vá me despertando para coisas que o mundo não tem a capacidade de me entregar. Foi como se nesses últimos anos Deus fosse tirando vendas dos meus olhos. E fazendo com que, assim como eu contei pra vocês no início da live, né, a história de Saulo, que depois Deus mudou a identidade dele e se transformou em Paulo, Deus foi lá e cegou ele. Então tudo aquilo que, eu imagino, né, tudo aquilo que Saulo enxergava antes como uma verdade absoluta, cara, imagina quando ele voltou a enxergar. Ele deve ter voltado a olhar para as coisas que ele via antes e pensado assim, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Como é que eu via essa pessoa dessa forma? Como é que eu julgava o fulano assim? Como é que eu tomava esse tipo de decisão? Como é que eu falava desse jeito? Como? Porque quando Deus vai nos transformando, não é uma mudança superficial, não é uma mudança forçada. E isso é algo importante eu trazer aqui pra vocês, porque eu lembro que durante todos esses anos de processo de transformação, esse processo de construção de mim mesma, que eu falei pra vocês que fiz vários cursos e formações e tudo mais, todas as mudanças que eu fui gerando na minha vida e no meu jeito de ser, foram mudanças que eu me esforcei para ser e para fazer. Com Deus é diferente. A palavra de Deus, ela fala assim, que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela entra em nós e vai separando juntas e medulas. Olha que forte. O que isso quer dizer? Imagina uma espada que tem fio dos 2 lados. É uma espada que tem fio dos 2 lados. Quando essa espada ela entra, imagina uma espada entrando aqui na minha mão. Ela vai ferir esse lado, ela vai ferir esse lado, esse lado, esse lado. Quando eu tiro essa espada, nunca mais a minha mão vai ser como antes. Nunca mais a minha mão vai ser como antes. Da mesma forma, quando a gente acessa a palavra de Deus, ela vai nos transformando, não esforçadamente, não de fora para dentro, mas a palavra nos transforma de dentro para fora. E aí você começa a se pegar em situações que você olha assim, meu Deus,
Nem eu me reconheço mais. Eu nunca agiria dessa forma antes. Eu nunca pensaria dessa forma antes. Eu nunca falaria dessa forma antes. Aí quando você vê, você tá diferente. Porque Deus foi tirando escamas dos teus olhos e Deus foi transformando você de dentro pra fora. De dentro pra fora. É isso que a palavra de Deus, ela faz com a gente. Não é uma mudança superficial e não é uma mudança através do esforço. Sabe? Quando as pessoas falam, ai, mas agora ela é cristã, ela precisa se vestir diferente. Agora ela é cristã, ela precisa parar de beber. Agora ela é cristã, ela precisa de parar de ouvir essas músicas. Ok. Mas enquanto essa mudança for gerada na sua vida, porque você tá se esforçando, tipo assim, você ainda gosta das suas antigas roupas, mas porque estão falando que você tem que se vestir diferente, você se veste diferente, não é uma mudança genuína. É uma mudança que você tá provocando e não que o Espírito tá provocando em você. Agora, quando o Espírito te incomoda, te constrange a ponto de você colocar a tua velha roupa, se olhar no espelho e não se sentir mais bem, aí você muda. Aí não é mais uma mudança superficial. Aí é uma mudança profunda no espírito. Quando você passa a ouvir as músicas que você ouvia e agora você não se sente mais confortável com ela, é o espírito te constrangendo e te mudando. Não é a tua amiga cristã chata falando, você tem que parar de ouvir essa música. Você pode até parar porque os outros estão falando. Mas enquanto você fizer porque os outros estão falando, não é genuíno. Não é o teu espírito te constrangendo. É só o mundo te falando e te botando regra. Aí você fica naquela loucura. Ai, Cal, pode fazer tatuagem? Cal, pode beber vinho? Cal, eu posso ir pra balada ainda? Cal, eu posso usar vestido curto? Cal, eu posso... Cara, quem sou eu pra dizer pra você o que você pode ou não pode? Eu posso dizer pra você o seguinte: busque a verdade te libertará. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais Ele vai te constranger naquilo que não agrada a Ele. E aí você vai mudar não porque alguém tá te falando, não porque teu pastor tá mandando, não porque tua amiga da igreja tá falando, mas você tá mudando porque o espírito que habita em você tá te constrangendo. E aí você não está mais se sentindo bem com as coisas que se sentia bem antes. Essa é a mudança. Essa é a real mudança. Eu passei do tempo aqui, meu Deus. Eu vou falar a terceira palavra-chave para vocês. A terceira palavra-chave da live é promessa. Eu já falei a primeira, a segunda e a terceira, que é promessa, tá? A live eu acho que vai cair em 1 hora, então eu preciso finalizar, mas eu ficaria aqui por horas. Seguinte, a gente tem ainda terça, quarta e quinta. Amanhã eu vou falar sobre virtudes. Virtudes, mulheres virtuosas, mulheres que desejam se assemelhar a Cristo, mulheres que desejam exalar o perfume de Cristo, mulheres que desejam caminhar como Cristo, agir como Cristo. Esse é o tema da nossa live de amanhã, que é o segundo módulo da House of Wise. Na quinta-feira, eu abro as inscrições, as portas da Casa das Sábias, que é a House of Wise. Estejam prontas, porque vai ser um tempo único pra gente de crescimento, de edificação, de relacionamento com Deus, de transformação dentro e transformação fora, tá? Eu vou explicar melhor isso pra vocês na quinta-feira. Quem aqui pegou as 3 palavras-chave? Se você puder colocar, tipo assim, aqui embaixo tem uma câmera com um número, com um mais no meio. Clica ali na câmera e coloca no mais, que eu vou escolher uma de vocês pra chamar aqui. Pra ver se você sabe as 3 palavras-chave. E aí, se você souber, você vai ganhar o nosso moletom exclusivo do House of Wise. Mostrei pra vocês no início da live, mas eu vou mostrar de novo. Aqui, ó, ele tem vários versículos de sabedoria da Bíblia. E esse aqui é o nosso uniforme oficial da nossa casa, House of Wise. E eu quero enviar pra vida Pra vida não. Pra casa de alguma de vocês, tá? Eu vou chamar alguém aqui agora. Eu nunca fiz isso antes, gente. Isso aqui é novidade pra mim. É novidade pra mim.
Oh my God. Apareceu aí pra alguém? Vocês estão entregando a resposta pra todo mundo aqui. Isso aí. Não guardem pra vocês. Manda a resposta aqui pra todo mundo. Eu não sei se eu chamei. Será que eu chamei? Acho que eu não chamei. Deixa eu ver agora. Eu acho que eu chamei. Não chegou convite pra nenhuma de vocês aí, gente? Pra entrar ao vivo aqui comigo e me dar um bom dia? Oh my God. E agora? Eu vou ter que chamar outra pessoa. Até minha mãe. Mãe, se eu chamar você, vai ser marmelada, mãe. Ó, eu chamo. Ai, meu Deus, alguém entrou. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu tô de pijama ainda porque aqui é feriado. Aonde que você tá? Eu tô em Brusque, Santa Catarina. Ah, em Brusque, É, pertinho da minha casa. Aí, sim. coisa linda. Não, e aí, não, olha só. Agora tá frio aí, não tá? Tá Tá, frio? Tá inverno? Estão me falando aqui que eu tenho que fazer a live às 7 horas da manhã do Brasil. por favor. Gente, mas daí é 6 horas pra mim aqui, eu tenho que acordar às 5. Aí, vocês querem acabar comigo? Gravada. Quê? Ainda bem que fica gravada. Fica Eu, gravada. E aí eu fiquei pensando também, se eu entrar às 7, eu acho que 7 é meio que o horário que as mães estão levando os filhos pra escola. Não é tão bom às 7 horas. Eu achei que 8 horas era melhor. tem isso também, é? Enfim, nunca vou agradar todo mundo, né? Obrigada, tô aprendendo muito com você. Que bom, eu fico feliz. Me fala quais são as 3 palavras-chave. É Saulo, Vida e Promessa. Depois você assistir o filme. Eu achei muito legal isso, Muito porque massa. eu nunca tinha feito. E aí eu vi alguém fazendo assim, cara, isso é muito bom, vou fazer isso também. Gratidão. Me chama no direct depois pra mandar teu endereço, Tá bem, então. que Pode daí a deixar. Dani, minha assessora, ela vai enviar pra ti o moletom na sua casa. Ganhei. Tá todo dia. É isso. A gente se vê amanhã, tá? Tá bem. Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Meus amores, antes de a gente finalizar só, eu quero Eu quero só fazer uma oração para a gente poder fechar a nossa live. Espero vocês amanhã, de novo, 8 horas do Brasil, tá? Deus Pai, obrigada pela vida de cada uma das mulheres que o Senhor trouxe até aqui, cada uma das pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Obrigada pelas revelações da tua palavra. Obrigada porque é o Senhor quem tira vendas dos nossos olhos, Pai, quem tira lentes do mundo dos nossos olhos, Pai, e coloca lentes espirituais. Obrigada porque o Senhor nos encontrou. Obrigada porque nós podemos hoje acessar a tua palavra e assim acessar o teu caráter, assim acessar a tua personalidade, Pai, e assim nos parecer cada dia mais parecidas contigo, Pai. Nós oramos para que a tua presença ela esteja nas nossas vidas no dia de hoje, para que o Espírito Santo possa nos constranger naquilo que estamos fazendo que não agrada a ti. Que o Espírito Santo possa também nos direcionar a caminhar de acordo com as tuas expectativas, de acordo com aquilo que agrada o teu coração, de acordo com aquilo que você espera e tem preparado para cada uma de nós, Pai. Nós não queremos viver de acordo com o mundo, nós queremos viver de acordo com os teus planos. Nós queremos ser mais sensíveis espiritualmente, Pai. Nos faz sensíveis espiritualmente, Pai. Nós queremos viver o teu sobrenatural, aquilo que é o improvável aos olhos do mundo, mas aquilo que honra e glorifica a ti nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que esteve aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo!